Salve, galera! Esse vídeo referente a um trabalho da disciplina de Medidas e Avaliação lá da UFPR. Um salve para o professor Raul, que foi quem conduziu a disciplina. Um outro salve também para o Iago, que foi quem fez esse trabalho junto comigo. E o nosso tema é a taxa metabólica basal e de repouso. Então, a gente vai falar um pouquinho da taxa metabólica basal e de repouso, para que elas servem, qual a relação que a idade, o sexo e a massa corporal sem gordura têm com essa taxa metabólica, a importância do exercício físico para a manutenção dessa taxa metabólica e como estimar a sua taxa metabólica basal. Então, a taxa metabólica basal corresponde ao nível mínimo de energia utilizado pelo nosso corpo para desempenhar as funções vitais em estado acordado. Então, imagina que você está na sua cama, deitado, relaxado, fazendo esforço nenhum. Mas mesmo assim, o seu corpo está gastando um mínimo de energia. Né? O teu coração está batendo. Para isso, ele demanda de energia. Seu cérebro está funcionando, seus órgãos. Então, tudo isso vai demandar energia. E como que essa taxa ela é mensurada? Então, ela é mensurada a partir do consumo de oxigênio, e é feito um protocolo em laboratório em condições bem rígidas. E agora a taxa metabólica de repouso. Ela representa entre 60% e 75% do nosso gasto energético total diário. Ela sempre vai ser um pouquinho mais alta do que a taxa metabólica basal, e ela é mensurada através da calorimetria indireta. Então, qual a diferença entre a taxa metabólica basal e a taxa metabólica de repouso? A taxa metabólica de repouso substitui e costuma ser confundida com a taxa metabólica basal, porque as duas são praticamente o mesmo exame, só que o protocolo para ser realizado uma é diferente da outra. Por exemplo, na basal, a pessoa tem que estar em jejum por um maior período de tempo. Ela não pode ter realizado nenhuma atividade física também durante um período maior de tempo. Mas o teste é basicamente o mesmo. E como já foi falado, a taxa metabólica basal é mais baixa que a taxa metabólica de repouso, e as duas referem-se à soma dos processos metabólicos durante o estado basal ou de repouso. E, Rodrigo, para que serve a taxa metabólica basal ou de repouso? Bom, elas permitem a elaboração de estratégias prudentes no controle de peso com base na restrição alimentar e exercício físico, ou, o que é mais comum, ambos, né? Então, aqui eu trouxe essa imagem para falar de alguns dados bem interessantes. Então, a gente vê que nesse gráfico de linha, ele está nos dizendo que a taxa metabólica basal reduz com a idade. E naquele gráfico de pontos, ele nos diz que quanto menor a nossa massa corporal sem gordura, menor a taxa metabólica de repouso. E o contrário também é verdadeiro. Então, quanto maior a nossa massa corporal sem gordura, maior a taxa metabólica de repouso. Então, qual a importância do exercício físico diante disso? Primeiro, o aumento do metabolismo em repouso em homens entre 50 e 65 anos que aumentaram sua massa magra com o treinamento resistido. Então, tem aqui o treinamento resistido auxiliando no metabolismo em repouso. Segundo, um programa de treinamento aeróbico de 8 semanas para indivíduos mais velhos produziu um aumento de 10% no metabolismo de repouso sem qualquer mudança na massa magra. Então, o exercício aeróbio também promoveu um aumento no metabolismo de repouso sem que houvesse um aumento da massa magra. E agora a gente vai ver como que você consegue estimar a sua taxa metabólica basal. Então, vamos imaginar um indivíduo homem com 40 anos de idade, 1,80 m, pesando 80 quilos. Então, esse método ele tem dois passos. O primeiro passo, a gente vai usar esse gráfico. Então, vamos achar ali no gráfico
a idade correspondente ao nosso indivíduo, então 40 anos, e vamos fazer uma linha, traçando até lá a linha referente ao sexo masculino. Então, a gente vai ter aí 37 calorias por metro quadrado por hora. Vamos guardar essa informação por enquanto. Agora, na segunda parte, a gente vai usar essa tabela. Então, vamos olhar ali primeiro para a tabela da esquerda, que é referente à estatura, e a gente vai encontrar o que a gente quer. Então, vamos lá, marquei um ponto no 1,80 m. Vamos olhar agora lá para a tabela da direita, que é referente à massa corporal. Vamos encontrar o valor que a gente quer, 80, marquei um ponto lá. E a gente vai traçar uma linha conectando esses dois pontos. E vamos fazer um ponto bem por onde a nossa linha passa, ali naquela coluna do meio. Então, deu um valor ali aproximado de 2,03. Então, no gráfico passado, a gente tinha achado o valor de 37 e nesse aqui de 2,03. A gente vai multiplicar esses valores. Então, a gente tem 75,11 calorias gastas em 1 hora. Então, a gente quer saber o valor diário, vamos multiplicar isso por 24. Então, temos aí aproximadamente 1.800 calorias por dia. Esse seria, então, a taxa metabólica basal de um indivíduo do sexo masculino, com 40 anos, 1,80 m de altura, pesando 80 quilos. É apenas uma estimativa, beleza? Mas a gente viu que fatores como o envelhecimento e a redução da massa magra estão relacionados à redução do metabolismo de repouso, o que pode levar a um acúmulo de gordura corporal. Epa, e essa história de acúmulo de gordura corporal, como é que funciona? Bom, pensa comigo. Hoje, o meu organismo ele gasta uma quantidade de energia para me manter vivo, para o funcionamento dos meus órgãos e etc. Daqui a 10, 20 anos, para fazer a mesma coisa, o meu organismo vai gastar menos energia. Então, se daqui a 10, 20 anos eu continuar me alimentando da mesma forma que eu me alimento hoje e continuar realizando as mesmas atividades diárias, porém, o meu organismo vai gastar menos energia para me manter vivo. O que vai acontecer? Vai começar a sobrar energia. E se sobrar energia, para onde que ela vai? Vai ser acumulada em forma de gordura. Por isso que é fundamental a prática regular de exercícios físicos. Então, disso tudo que eu falei, o mais importante é pratique exercício físico. Faça o que você gosta, beleza? Então, a apresentação acaba aqui. Aqui estão as nossas referências. Um abraço.